foi esse mês, foi no mês de janeiro que aconteceu aquele acidente com o Greg Ferreira. O Greg Ferreira lá na Flórida, né? O que foi que aconteceu? Ele cruzou um sinal vermelho e acabou partindo ao meio um Tesla, né? E ficou todo felizão que não matou ninguém. Não, eu fiz, eu vou arcar com as consequências. A gente não sabe ainda o que aconteceu desse caso e a gente deve voltar a falar sobre isso. Mas lá na mesma Flórida, né, em Pompano Beach, aconteceu algo que chocou a comunidade brasileira. Por mais que essa menina que você vai ver agora, eu queria primeiro a imagem da menina, que é a Aline. Por mais que a Aline, que você vai ver que é linda, uma menina maravilhosa que você está vendo aí no seu vídeo. Por mais que ela tenha, né, vindo para cá muito nova e estivesse vivendo aqui por mais ou menos mais de 20 anos, ela era brasileiríssima. Ela trabalhava numa loja de sucos muito conhecida lá em Miami e todo mundo adorava ela. O que ela estava fazendo? Ela estava justamente andando de rollerblade, que eles chamam, né? Que é aquele patins de rodinha. É isso. Quando, de repente, um cara num carro, com mais uma pessoa dentro, acabou atropelando e matando a Aline instantaneamente. O carro se partiu ao meio. Ninguém entendeu absolutamente nada e ninguém entendeu como essas duas pessoas acabaram saindo sem quase um arranhão. Enquanto isso, a Aline acabou morrendo. A gente tem as imagens, Lucas, coloca para mim aí. As pessoas vão ver exatamente a situação só para você entender o tamanho dessa tragédia. Essas imagens que você está vendo aí na sua tela é de como ficou o carro. É impossível a gente imaginar que nesse resto de carro que tem aí, saíram pessoas vivas. Segundo as indicações, as investigações preliminares, tá? Segundo as investigações preliminares, tá? O carro estava a mais de 100 milhas por hora, o que indica e justifica o que aconteceu. Você está vendo a imagem do carro, olha só. O carro ficou metade para um lado, metade para o outro. Acabou batendo nessa árvore e partiu ao meio. E nesse meio aí estava a Aline andando de patins, como esse senhor que você vê agora aí. Esse moço que está falando é uma das testemunhas. É uma das testemunhas. Ele viu e ele garante que o carro estava em alta velocidade. Agora não precisa garantir nada, né? Precisa garantir alguma coisa? Que ele estava em alta velocidade? Está na cara que ele estava em alta velocidade. E qual é a responsabilidade dessa pessoa? Vai pagar por esse crime. Vai pagar por esse crime. Qual é a diferença desse motorista e do Greg Ferreira? A diferença é que uma pessoa morreu? Não, é a irresponsabilidade do mesmo jeito. Os dois são irresponsáveis. Porque assumiram a possibilidade de matar alguém estando acima da velocidade normal. E nesse caso, infelizmente, uma brasileira acabou morrendo. As imagens são horrorosas. Esse acidente foi horrível. Isso aconteceu justamente no dia 19, famoso anteontem, né? E aí eu falo para você, a gente senta e chora? Não, a família precisa buscar por justiça. A família precisa buscar por justiça. Foi, na realidade, na quarta, eu falei quinta não, na quarta, hoje é sexta, né, Paulo Sérgio? A Aline Pala Acosta tinha 27 anos. O carro, o Nissan, depois que atingiu a Aline, que estava andando de patins, bateu numa árvore e se partiu ao meio. Foi exatamente o que eu falei. O motorista e a passageira do veículo foram ejetados na hora. E aí, assim, eu falei que não tiveram nenhum tipo de arranhão, eu errei. Eles estão internados no hospital, sim. Só que, só para você entender, a Aline é tão querida
que já estão com uma situação de estar com o GoFundMe funcionando para poder dar um memorial para ela digno. Ela trabalhava numa loja de sucos. Os pais estão no Brasil e ela era filha única. Tá? A rede de franquias de sucos lá, Jungle Juice, é da Luísa Gisele Faisal. E ela disse o seguinte para o jornal Achei. A Aline era uma pessoa maravilhosa, discreta, não gostava de incomodar ninguém. Vamos colocar a imagem da Aline para as pessoas verem, Lucas, enquanto eu leio aqui o que disseram para o... porque é absurdo. Quando a gente vê isso aqui é algo que assusta quando você vê esse carro, esse Nissan partido ao meio, não é? E que vitimou a Aline. No Achei USA, que é um jornal daqui, ela diz o seguinte, abre aspas, a Aline era uma pessoa maravilhosa, discreta, não gostava de incomodar ninguém, uma menina doce com a vida inteira pela frente e teve a vida interrompida de forma tão abrupta, tão violenta, pelas mãos de um irresponsável que estava ao volante. Algumas testemunhas disseram que o Nissan estava sendo perseguido por uma SUV na região que fica o aeroporto de Pompano Beach e a Aline estava andando de patins em uma área que é designada para pedestres. As pessoas ligaram para o 911 e muita gente disse que ele estava a mais de 100 milhas por hora. Se a gente for fazer a conta 100 milhas por hora, dá 200 e... dá 100 e... porque 89 é 120. 89 é 120. Eu sei por causa do De Volta para o Futuro. Agora 100... é o quê? É Fórmula 1? Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa... Olha que menina linda. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas têm que pagar. Matou, não matou, assumiu o risco de matar. Tem que ir para trás das grades. Todas. Falo por esse crime e falo também pelo Greg Ferreira também. Porque depois sai impune. É igual o paredão do Big Brother, né? Tem 2 mauzão lá. Aí o mais mauzão sai, o outro volta. Ah, você viu só, fui exonerado. Igual o presidente desse país. Mas não, é porque tem outras coisas por trás. Tem que, sabe, punir exemplarmente. E não é porque é a Aline, não, que é brasileira. Podia ser qualquer pessoa. Mas infelizmente trata-se de uma menina brasileira da nossa comunidade que não fazia mal a ninguém. Aí falam para mim, não, Paulo, você fica exaltado demais. Eu vou ficar aqui quietinho? Vou calar minha boca? De jeito nenhum.